Capítulo 1. O mal-entendido sobre o desapego. Existe uma ideia muito difundida de que desapegar é desistir, como se o desapego fosse sinônimo de frieza, indiferença ou fuga emocional. Mas, psicologicamente, isso não poderia estar mais distante da verdade. O desapego não é ausência de vínculo, é ausência de dependência psíquica. Nós sofremos não porque amamos, mas porque fundimos. Fundimos nossa identidade a pessoas, papéis, expectativas e futuros imaginados. E quando isso acontece, qualquer mudança externa passa a ser vivida como uma ameaça interna. Na psicologia, isso é chamado de identificação excessiva. Quando o eu sou vira eu sou esse relacionamento, eu sou esse trabalho, eu sou essa versão que construí para ser aceita. E quando algo ameaça isso, o medo aparece. O desapego começa quando percebemos que nada externo pode sustentar o self. Capítulo 2. Apego, medo e o ego que tenta controlar. O apego não nasce do amor, ele nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente sem aquilo. O ego, cuja função é nos dar senso de identidade e continuidade, tenta garantir segurança. E ele faz isso controlando pessoas, cenários, resultados, o futuro. O problema é que a vida não obedece ao ego. Quanto mais o ego tenta segurar, mais rígida a psique fica. E rigidez psíquica gera ansiedade, irritação e exaustão emocional. O desapego psicológico não pede que você vá embora. Ele pede que você solte a ilusão de controle. Capítulo 3. O relacionamento que virou identidade. Imagine alguém que está em um relacionamento há anos. No início, havia troca, curiosidade, crescimento. Com o tempo, aquela relação se tornou o eixo central da identidade. Os planos, a rotina, a autoestima, a validação. A pessoa não ama mais apenas o outro, ela ama quem ela é dentro da relação. Quando surgem conflitos, o medo não é perder o parceiro, é perder a si mesma. O desapego, nesse caso, não significa terminar imediatamente. Significa retirar o eu de dentro do outro. Quando isso acontece, algo curioso surge. Ou a relação se reorganiza de forma mais saudável, ou fica claro que ela terminou por dentro. O sofrimento diminui em ambos os casos. Capítulo 4. Luto psicológico. Morrer para versões antigas. Todo desapego envolve luto, mesmo quando a decisão é correta. Existe um luto silencioso que poucas pessoas reconhecem. O luto pela versão que você foi, o luto pelo futuro que você imaginou, o luto pelo esforço que você fez. A psique precisa de tempo para enterrar identidades antigas. Jung dizia que não nos transformamos sem dor, porque toda transformação exige que algo morra. Quando evitamos esse luto, ficamos presos ao passado. Quando atravessamos conscientemente, abrimos espaço para o novo. Desapegar é permitir que a psique feche ciclos internos, não apenas externos. Capítulo 5. Por que segurar dói mais do que soltar? Segurar exige energia, soltar libera energia. Psicologicamente, o apego mantém a libido, a energia psíquica, presa. Ela fica girando em torno do mesmo objeto, a mesma pessoa, o mesmo problema, a mesma pergunta sem resposta. Isso gera ruminação mental, exaustão emocional, sensação de estagnação.
Quando o desapego acontece, a energia não desaparece, ela retorna para o self. Por isso, muitas pessoas relatam mais clareza, mais leveza, mais criatividade, não porque a vida ficou perfeita, mas porque a energia voltou a circular. Capítulo 6. O trabalho que já não faz mais sentido. Imagine alguém que construiu a carreira inteira baseada em expectativa externa, status, estabilidade, reconhecimento. Por anos, isso funcionou, mas internamente algo começou a morrer. Acordar virou um peso, o corpo começou a adoecer, a irritação aumentou. O apego não era o trabalho em si, era a identidade. Sem isso, quem sou? O desapego psicológico, nesse caso, não exige demissão imediata, exige desidentificação. Quando a pessoa para de confundir valor pessoal com cargo, ela consegue planejar transições, colocar limites, recuperar a energia vital. Muitas vezes, a mudança externa vem depois da mudança interna. Capítulo 7. Desapego não é frieza, é maturidade emocional. Pessoas desapegadas não são frias, são inteiras. Elas amam, mas não se anulam, se envolvem, mas não se perdem, planejam, mas não se agarram ao resultado. Isso exige maturidade emocional. E maturidade não surge sem dor. O desapego é a capacidade de dizer internamente: isso é importante para mim, mas não é quem eu sou. Capítulo 8. O que nasce quando você solta? Quando o desapego acontece, algo se reorganiza. O corpo relaxa, a mente silencia, a intuição fica mais clara. A vida não fica previsível, mas fica habitável. Você não vive mais tentando controlar a maré. Você aprende a navegar. O desapego psicológico é o primeiro passo. Sem ele, não existe autorregulação, autenticidade ou individuação. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo essencial: como a psique se reorganiza sozinha quando o ego para de interferir. Porque soltar não é abandonar a vida, é confiar que existe algo maior organizando o caminho.